Filtrato News com Fernanda Salles declarou nesta segunda-feira que o Congresso Nacional se recusa a debater a respeito da descriminalização do uso de drogas. Eu chamo a atenção para um tema importante. O Fernando Henrique Cardoso não tem sido combatido da forma como deveria. Na verdade, nem tem sido combatido. O que as pessoas precisam entender é que o Fernando Henrique é tão perigoso quanto o Lula e que deve ser combatido na mesma medida que o Lula, independente de Lula ter 5, 6 processos em cima dele, independente de Lula ser quem é. Fernando Henrique Cardoso é aquele que fica nos bastidores. A dificuldade em compreender quem é Fernando Henrique Cardoso e o que ele promove nos bastidores é um erro praticamente fatal da direita brasileira. Quando eu falo direita, eu digo direita de verdade. É necessário compreender o perigo de Fernando Henrique Cardoso no cenário político brasileiro e a forma como ele tem articulado há décadas por trás das cortinas de acordo com seus interesses próprios e de acordo com a agenda globalista. Fernando Henrique Cardoso é nada mais nada menos do que o pai político de Lula. É quem levou o Lula ao lugar onde ele nunca deveria ter chegado. A população permitiu que isso acontecesse, acreditando que seria uma política diferente do que havia sido feito até aquele momento. Mas foi Fernando Henrique responsável pela ascensão política de Lula. E depois aparecem os dois no cenário político brasileiro como se fossem inimigos ferrenhos. E a população caiu no conto do vigário, achando que PT e PSDB protagonizavam uma briga que jamais aconteceu. É necessário combater as ideias de Fernando Henrique Cardoso dando nome aos bois. De quem são essas ideias? Quem vem disseminando essas ideias no cenário político? Ele é quem age por trás, nos bastidores. Se combate Lula. O nome de Lula tem sido combatido amplamente no Brasil. Claro, você tem uma classe de militantes que ainda restam que estão dispostos a defender Lula. Defender até o momento não sei de quê. Porque apesar de ter sido réu 5 vezes, permanece livre. Um escárnio para a população brasileira, fazendo pré-campanha eleitoral depois de tudo que aconteceu, depois do vazamento das conversas de Lula com Dilma, depois das inúmeras acusações e citações na Lava Jato, cospe no rosto de cada cidadão de bem desse Brasil, fazendo pré-campanha eleitoral como se nada tivesse acontecido, como se fosse o salvador da pátria. E nós todos engolindo esse sapo sem falar absolutamente nada. Ou quando fala nas redes sociais, não há mobilização nas ruas. E é necessário começar a falar sobre Fernando Henrique e é necessário começar a falar sobre a política que vem impondo essa sociedade fabiana, com o objetivo de aniquilar qualquer pensamento verdadeiramente de direita. Se a direita quiser ter alguma chance, principalmente em 2018 aqui no Brasil, precisa combater aqueles que se passam por direita. Fernando Henrique Cardoso vem lutando há muitos anos pela descriminalização das drogas no Brasil. É uma luta que ele encabeça há muito tempo. E ninguém faz absolutamente nada. Ninguém está preocupado com o verdadeiro problema. Lula se apresenta como uma grande pedra no caminho. Aquela que a gente vê de longe e que a gente desvia. É o marxista, o falastrão, aquele que está sempre falando publicamente sobre o socialismo, que quer implantar as suas políticas relacionadas à causa operária. É aquele que você vê de longe e já, opa, isso aqui não é para mim. Agora a FHC é aquela pedra pequenininha que a gente não vê e que a gente tropeça. Porque ele está ali comendo pelas beiradas, está ali sorrateiramente impondo a sua política através de fantoches, através de movimentos que se passam por movimentos populares, mas que na verdade são fantoches dos socialistas fabianos. Esse é o verdadeiro perigo. Lula hoje, a imagem de Lula já está mais do que desgastada entre a população. Inclusive já queimaram em plena Paulista uma jararaca com a cabeça do Lula. Apesar disso não ter dado resultado nenhum. Mas aconteceu esse tipo de manifestação. Mas e o FHC?
que é o pai político de Lula, quem colocou Lula no lugar onde ele não deveria ter chegado. Quem está falando sobre a FHC? Enquanto isso, ele está lá, formando seus fantoches, manipulando as pessoas que ele precisa manipular para dominar o cenário político brasileiro e para dar seguimento à agenda globalista, à agenda fabiana, que no final das contas é o mesmo objetivo de Lula. Só que Lula quer ir pelas vias mais duras. Fernando Henrique vai devagarzinho. Fernando Henrique Cardoso é mais perigoso do que Lula e precisa ser combatido.